Então, bora lá. Só me dá um ok, pessoal, se vocês estão conseguindo ver minha tela. Aqui estou vendo, tranquilo. Fechado. Então, bora lá. Primeira aula sobre criptoativos, introdução ao ouro digital. Primeira coisa, já gostaria de esclarecer alguns pontos, né, para alinhar as expectativas. Isso aqui não vai ser uma aula de trade, não vai ser uma aula de como gerar uma renda extra no curto prazo. É uma aula sobre pensamento de investidor, consistência e qual que é o poder que essa ferramenta tem, que o Bitcoin tem como revolução digital no nosso sistema financeiro. Tá? Então, o que a gente vai abordar hoje? Por que as criptomoedas foram criadas? Qual que é a tecnologia por trás, que é o blockchain? Duas soluções principais, que é o Bitcoin e o Ethereum. Qual que é a mentalidade correta para tu trabalhar nesse mercado? Qual que é uma estratégia inteligente para você começar com segurança? E o passo a passo para você criar sua conta e começar a comprar seus primeiros criptoativos. E depois falar um pouquinho de segurança para os próximos passos aí, que vai ser bem interessante também. Então, qual que é o problema, né? Por que a gente precisava de uma alternativa? Dois pontos muito importantes. Inflação. Então, o dinheiro tradicional, as moedas fiduciárias, né, perdem o valor com o tempo, porque os governos podem imprimir isso sem limite. Então, logicamente, quanto mais dinheiro sem um lastro seguro, o poder de compra acaba diminuindo. A inflação é o que a gente sabe muito bem aqui no Brasil, né? Nosso dinheiro todo ano vale menos, cada vez fica mais caro as coisas. E o segundo ponto são intermediários. Então a gente depende de bancos barra corretoras para guardar e enviar dinheiro. E eles cobram a taxa que eles querem, impõem os limites que eles querem e controlam o acesso aos nossos próprios fundos. Então o mundo precisava de uma forma de valor que fosse digital, global e que não dependesse de terceiros. E a resposta tecnológica para isso foi o blockchain. O que é o blockchain? Ele é o livro caixa digital. Pensa no blockchain como o livro caixa público. Ele é um caderno de registros, mas com algumas peculiaridades. Então, ele é um livro que cada bloco contém uma lista de transação, ou seja, uma pessoa A enviou X valor para uma pessoa B. E ele é uma corrente desses blocos. Então, cada novo bloco é conectado ao anterior usando criptografia, formando uma corrente segura. Ou seja, é praticamente impossível alterar um bloco antigo e quebrar toda essa corrente. Exige um poder computacional absurdo. Tá? Já ouviram falar sobre computadores quânticos, processadores quânticos? Isso no estado da arte teria uma chance minimamente de 10% de quebrar um bloco do Bitcoin numa larga escala, ou seja, trabalhando numa operação absurda, assim, que ia exigir energia nuclear ou solar ou algo nesse sentido. Então é praticamente impossível quebrar com poder computacional, com o que a gente tem hoje sem chance, sem ser quântico. E é descentralizado. Então, em vez de estar em um único lugar, como um servidor de um banco, por exemplo, é um livro que é copiado e distribuído entre milhares de computadores ao redor do mundo. Então, todos os computadores trabalham como um servidor único. Como que isso funciona na prática? Então, eu tenho uma transação, um bloco é criado que representa essa transação, ele se difunde para todos os nós da rede, todos aqueles computadores que seguram esse processamento, que a gente chama de dos mineradores, né? São os computadores responsáveis por sustentar a rede. Todos os nós validam o bloco, ou seja, eles afirmam que o dinheiro da carteira X está indo para a carteira Y. O bloco é adicionado na blockchain, naquela corrente de blocos, e a transação
é verificada e executada. Então você tem uma rede de distribuição de informação e não um servidor único para confirmar que valor X está indo para a carteira Y. E como que funciona o Bitcoin, né? Ele foi a primeira aplicação da tecnologia da blockchain. Ele foi criado em 2019 como resposta à crise financeira de 2008, onde a especulação financeira bateu forte ali nos Estados Unidos, muitas empresas quebraram, e o Satoshi Nakamoto, que é um ser de certa forma enigmático, né? Ninguém sabe quem que ele é. Até falam que ele pode ser o Putin, o presidente da Rússia. É uma das possibilidades. Criou o white paper, né? Que é o artigo sobre como que funciona a blockchain em 2008 e colocou o Bitcoin para rodar em 2019, tendo sua primeira transação. Qual que é a função principal, então? Ser um dinheiro digital e uma reserva de valor. A missão dele é simples: ser seguro, previsível e escasso. Guarda essa palavra aqui, escasso. Então, como que funciona? O blockchain, ele usa o blockchain para registrar todas as transações e sua principal característica é a escassez programada. Ou seja, em toda a nossa história, a forma como o Bitcoin foi criado só vai permitir que existam 21 milhões de unidades. Ele é um ativo escasso, assim como o ouro, assim como qualquer recurso natural, prata, petróleo, etc. Então, assim como o ouro, ele é valorizado por sua escassez, durabilidade e a dificuldade de ser produzido. E ele é produzido com base na mineração, que são esses computadores que sustentam a rede. Ele é um ativo para proteger patrimônio a longo prazo. Bitcoin serve para fazer especulação de curto prazo? Serve também. Mas a função principal dele é proteger capital e dar poder ao indivíduo, sem necessidade de intermediários. E o Ethereum? O Ethereum é a rede mundial. Então ele viu o potencial do blockchain e expandiu. Ele foi criado em 2015 pelo Vitalik Buterin. Esse cara existe, tá? Ele tem até Instagram. Ele é uma pessoa, de fato, que queria usar a blockchain de um jeito mais flexível que o Bitcoin. Qual que é a função? Ser uma plataforma para aplicativos descentralizados, ou DApps, como eles chamam. Como que isso funciona? Ele leva a blockchain para um outro nível. Ele permite a criação de contratos inteligentes, ou seja, smart contracts. Pensa nele como um programa de computador que roda na blockchain e executa acordos automaticamente sem intermediários. Então, o Ethereum ele é a rede mundial. Você pode construir sistemas financeiros, registrar artes colecionáveis, que são as famosas NFTs aí, criar jogos, criar sistemas de transação e o Ether, que é o Ethereum, é o combustível necessário para executar todas as operações dessa rede. Caso prático, poderia eu criar uma rede de corretoras de imóveis descentralizada, na qual eu não preciso que tenha um cartório para assinar o recebimento do imóvel. Eu tokenizo o meu imóvel e somente a partir de uma regra, ou seja, somente a partir que eu recebi tal valor, esse, esse imóvel que eu tokenizei vai passar para o nome de outra pessoa. Então você não precisa centralizar isso. E quais são os motores de consenso, tá? O que são motores de consenso? É a forma como o processo trabalha. Então, qual que é a característica do Bitcoin? Ele é Proof of Work. Como que funciona? É uma competição computacional. São os mineradores, eles competem para resolver um quebra-cabeça matemático complexo, que é essa criptografia, e o primeiro a resolver prova o seu trabalho e ganha o direito a adicionar o próximo bloco, que é quando o minerador ganha seu Bitcoin depois de fazer ceder o poder computacional dele para fazer as transações. O Ethereum ele é um Proof of Stake, então ele serve como garantia de capital. Os validadores bloqueiam
as suas próprias moedas, fazem o stake, que mais pra frente eu vou falar sobre isso. É uma forma interessante de você ganhar dinheiro também, é quase uma poupança de criptomoedas, como uma garantia do bom comportamento, e a rede escolhe aleatoriamente um validador para criar o próximo bloco. O que é interessante? Requer que os validadores somente bloqueiem o ativo e a segurança vem do próprio risco econômico. Então, se tiver qualquer tentativa de fraude, quem está fazendo stake vai perder o Ethereum. Então, simplesmente é contra-intuitivo você tentar fraudar algo que está te dando dinheiro. Segurança máxima e robustez do Bitcoin. Então, é um sistema antigo e testado em batalha. O custo energético torna o ataque extremamente caro e impraticável, criando a rede mais segura já inventada. E o Ethereum, por sua vez, reduz o consumo de energia em mais de 99% do sistema do Bitcoin e alinha diretamente os incentivos dos validadores à saúde da rede. Isso é muito escalável, é por isso que eu acredito que o Ethereum é extremamente revolucionário, principalmente quando a gente está falando de questões de economia energética, que são as pautas principais ali para as agendas de 2030. Então, a segurança do Bitcoin vem do trabalho e do custo físico. A validação está ancorada no mundo real através do gás de energia, tornando objetiva e difícil de corromper. E o Ethereum ele vem através do comprometimento econômico. Eles têm a pele em jogo, porque se de qualquer forma eles agirem de forma maliciosa, eles vão perder todo o capital, tornando a honestidade a estratégia mais lucrativa. Simplesmente não faz sentido você fraudar algo que você vai perder tudo, se tiver qualquer incongruência. Pessoal, tô meio rouco aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida nesse meio tempo, pode levantar a mão aí, interromper, a gente vai trocando uma ideia, tá? Até aqui tá tudo tranquilo? Tá Aqui, tudo ok, mano. na paz. Fechado. Então, falando um pouquinho de mentalidade, né? A gente tem que pensar como investidor, não como especulador. Qual que é a diferença? Mentalidade especuladora é o cara que tenta acertar a hora de comprar e vender. Ah, o Bitcoin vai dar um rug pull. Ah, eu vou esperar baixar para comprar, é a melhor oportunidade. O que o investidor faz? Compra de forma consistente, focando no tempo. Especulador fica ansioso com as quedas de preço, né? Claro, se ele esperou para comprar e depois que ele comprou abaixou, significa que ele errou o momento de compra. Isso gera ansiedade, gera frustração. O investidor, por outro lado, ele sempre vai ver as quedas como oportunidade de comprar. Então, que maravilha, né? Abaixou, desconto, meu amigo. Vai lá e compra. Especulador quer dinheiro rápido, quer lucro fácil, e investidor quer construir patrimônio de longo prazo. Especulador segue hype e medo, segue a meme coin que postaram no Instagram e falaram que ia bombar, daí abaixou e ele fala que criptomoeda não presta. E o investidor segue um plano e acredita no fundamento. O que é fundamento? É o que eu expliquei para vocês nos últimos slides. É a raiz de toda essa constância aqui que a gente está trazendo. Então, qual que é a melhor forma de começar? DCA. DCA, Dollar Cost Averaging, é um nome bonito, mas significa investir uma quantia fixa em intervalos regulares. Um exemplo é comprar R$ 100 em Bitcoin toda semana, não importa o preço. Por que isso funciona? Isso remove a emoção. Você segue o plano e não tem pânico. Isso reduz muito o risco, muito mesmo, tá? Eu aplico isso faz anos já na prática. Você compra mais quando o preço está baixo e menos quando está alto, otimizando o preço médio. E você cria disciplina, transforma o investimento num hábito saudável. Você se sente feliz quando o Bitcoin e o Ethereum caem, porque você pode investir mais. Essa virada de chave de você parar de ter desespero porque caiu e ver isso como oportunidade é o que vai mudar o jogo para vocês no longo prazo. Tá?
prática DCA de R$ 100 por semana, alternando entre Bitcoin e Ethereum. Então, na semana 1 eu compro R$ 100 em Bitcoin, semana 2 R$ 100 em Ethereum, semana 3 R$ 100 em Bitcoin. Léo, por que semana? Não posso fazer um investimento mensal? Não. Você pode fazer, mas as variações de mercado vão te pegar, a não ser que você seja um grafista excelente e sempre acerte o melhor momento de compra. O mercado de criptoativos é extremamente volátil. Então, vou dar o exemplo do Ethereum. Semana passada, ele jogou lá para 4 mil quase e voltou para 4.700 em uma semana. Eu comprei a 4 mil e comemorei que ele subiu a 4.700. Mas o que eu fiz? Comprei a 4.700 de novo. Por quê? Não importa. O que importa é, daqui 5, 10 anos, o resultado que isso vai me dar. Tá? Então, nesse cenário específico, claro, daí isso aqui é o que cabe no bolso de vocês, tá? Tô dando R$ 100 por semana. Cara, eu tenho 10 para investir por semana, tenho R$ 20 para investir por semana. Invista, cara. Guarda os R$ 20 que você ia comprar um dogão na esquina e compre em Ethereum. Vou convencer vocês com o poder dos juros compostos aqui no próximo slide. Então, o cenário é simples, vou investir 5.200 ao longo de um ano, R$ 100 por semana, 400 pila por mês, praticamente, 500 pila, né? 26 compras de Bitcoin e 26 de Ethereum. No cenário crescimento moderado e conservador para os criptoativos, tá? Estou jogando aqui para baixo as projeções para a gente fazer um cenário bem bacana. E o mesmo investimento em um produto rendendo 14% ao ano na CDI, para a gente comparar. Com DCA, você teria investido 5.200 e teria retornado R$ 7.350. Você teria lucrado 2.150. Isso na projeção dos últimos meses, tá? Teria tido uma rentabilidade de 41% com um risco de volatilidade alto. O mesmo investimento no CDI teria te rendido 7,6%. Léo, mas não é 14% ao ano? Por que só 7,6%? Lembre-se, você está fracionando os seus investimentos. Não é como se você tivesse colocado 5.200 numa paulada só, então ele não vai render 14% ao ano. Então vocês conseguem identificar aqui o gap entre um investimento e outro? Aqui é um cenário, tá? Mas vamos ser um pouquinho mais realistas, né? Então, estratégia de DCA com aportes semanais que aumentam R$ 10 a cada ano. Vamos supor que você está investindo em conhecimento, adquiriu uma melhor posição no seu trabalho e a cada ano você quer investir um pouquinho mais. Então, no primeiro ano você começa investindo R$ 100 por semana, no segundo 110, no terceiro 120, até o 10º ano que você vai investir R$ 190 por semana. Em 10 anos, tá? Com os dados históricos e simulados do que a gente já teve de rendimento até agora, você teria investido R$ 75.000 e teria um valor final de R$ 600.000, tá? Com um lucro bruto de R$ 500.000, uma rentabilidade de quase 700%. Comparando com o CDI, não é uma crítica ao CDI, tá? Para mim, hoje, o CDI é a melhor forma de você manter um capital de segurança, um caixa de segurança para você ter dinheiro ali para operar. Mas você teria tido 105% de lucro em 10 anos. Tá? Só que esse é o cenário pessimista, galera. Esse é o pior cenário possível do Bitcoin. Tá? Isso considerando aí que o Bitcoin atinja US$ 400.000 daqui a 10 anos. A gente já está em 120. E o Ethereum, US$ 24.000. Hoje ele está 4.800. No cenário realista, tá, com projeções claras do Bitcoin chegando a US$ 500.000, o valor final seria de 1.200.000. 1.200.000, cara. Você investindo R$ 75.000. Então esse é o poder de você ter uma estratégia
e fazer as coisas de forma consistente. Você teria tido quase 1.500% de lucro. Claro, isso aqui é simulado. Pode ser que não seja isso. É um cenário isso aqui, tá? Isso aqui também não é uma recomendação de investimento. Lembrando, é o que eu faço, né? E eu tô passando para vocês o que eu faço porque eu acredito que é importante. Comparando aí com o CDI que dava 155 mil. E agora vamos sonhar alto, né? Qual que é o cenário otimista? Aí, meu amigo, 2 milhões e 650 para esses mesmos 75 mil. Mais de 3.000% de lucro. Isso com Bitcoin chegando a 1.220.000 dólares e o dólar estar valendo aproximadamente R$ 7 em 2035. Sendo sincero com vocês, pessoal, é o cenário que eu acredito, tá? Eu acredito que é o mais plausível. Não posso afirmar para vocês que isso vai acontecer, infelizmente, não posso, mas é o que eu acredito e o que eu estou transicionando a minha realidade para chegar. Então, são cenários que estou trazendo aqui para vocês. Então, qual que é o passo inicial? Pode falar, Léo. É muito importante o que você está falando aí, porque eu acho que o momento é agora de entrar. Porque você vê várias notícias, tanto no Brasil como no mundo, que governos já estão começando a querer entrar e fazer mais um valor da moeda, né? Além de ouro, prata, estão querendo colocar o Bitcoin junto. Então tende a ter mais procura, né? Então a hora é agora. Perfeito, Léo. A hora tá excelente, tá? A hora, a melhor hora para comprar Bitcoin sempre é agora. Nunca deixa para amanhã. Você tem dinheiro sobrando, você compra Bitcoin porque é uma reserva de valor. É escasso. Bitcoin vai acabar. Não tem como imprimir Bitcoin. E as grandes instituições estão fazendo isso, os governos estão fazendo isso. A Rússia está lastreando rublos em ouro físico e Bitcoin. E vai ser uma tendência mundial isso acontecer. Quem se posicionar agora vai ficar feliz, quem não se posicionar vai ficar reclamando e vai ficar dizendo que é fraude, que não funciona, enfim, é aquela história que você já conhece. Então, qual que é o passo inicial? A corretora, ou exchange, que é uma casa de câmbio, onde você pode trocar o seu dinheiro, os reais, por criptomoeda. Eles são a ponte do sistema financeiro ao mundo cripto e é o lugar mais fácil e seguro para o iniciante fazer sua primeira compra. Como que cria uma conta? Tá? Então, primeiro ponto aqui. Eu não estou fazendo recomendação de nenhuma corretora, tá? Eu estou falando aqui o que eu uso. Isso aqui são as principais criptocorredoras classificadas por Trust Score. Vocês podem ver que a Binance está em primeiro, mas em placar de confiança, todas essas plataformas são muito interessantes. Tá? Qual que é o volume de trade de cada uma delas? Então a gente tem 30 bilhões alocados na Binance. Tá? E as outras, vocês podem ver que é bastante parelho. Então a Gate 4,6 bilhões, Max 4.500, Bybit 4.300 e por aí vai. Quais são as que eu uso? Eu, Léo, uso Bybit e a Max. Por quê? Bybit tem as menores taxas do mercado, tem oportunidades de staking muito boas e é muito fácil você fazer conversão, como eu vou mostrar para vocês. Inclusive, o que eu vou mostrar de como fazer a compra é na Bybit. Cara, quero fazer na Binance. Faça na Binance. Fica contigo. Agora saiba de uma coisa. A Binance conta tudo que você faz para o governo. A Bybit não. A escolha é sua. E a Max eu uso unicamente para sumir com os criptoativos. Como assim sumir? Literalmente sumir. Então eu desvinculo todo tipo de informação que eu tenho da minha carteira da Bybit, descentralizo e jogo o dinheiro para a Max, e da Max eu jogo numa cold wallet. Então é o jeito de você não deixar a Receita saber das suas criptos, né? Porque
Enfim, ela não deveria saber. Então, o passo 1 é o cadastro, tá? Eu vou deixar o link de cadastro aqui, porque vocês podem ganhar $7 de acesso. Eu também ganho um dinheirinho, tá? Se vocês quiserem tirar meu código, beleza. Só estou deixando o link aqui para ficar mais fácil. Você escaneia com o QR Code ali, consegue fazer o cadastro com a plataforma. Também vou deixar o link de cadastro direto aqui na apresentação. Vou compartilhar com vocês depois. 100%, galera, não estou fazendo isso aí por indicação, não estou fazendo por nada, tá? Eu uso a Bybit mesmo, eu gosto. E para mim funciona. Primeiro passo então vai ser fazer o cadastro. Aqui logo no primeiro momento você vai ver que indicação você tem direito a mais bônus, né? E ele vai vir com o meu código aqui. Quero ser o Mukirana e quero tirar o código do Léo? Pode tirar. Realmente não me importo com isso. Mas você vai perder alguns bônus e talvez não ganhe $7 ali. Então você vai ter que fazer uma verificação do seu e-mail. Logo de cara vai chegar um e-mail tipo esse. Coloca os códigos lá, você vai fazer a sua verificação. E logo de cara, quais são os passos mais importantes, tá? Você verificar sua conta para ter segurança e porque você não consegue depositar nem sacar se você não fizer a verificação de identidade, tá? Então, primeiro passo, ele vai entrar direto nessa tela aqui, você clica em verificar, ou ele vai vir aqui em página inicial, você clica em verificar agora. Basicamente, ele vai abrir essa tela aqui, vai pedir para você verificar, você vai escolher um documento, se é carteira de identidade, passaporte, CNH, você que escolhe. Tira uma foto, eles vão validar rapidamente ali, fechou. Segundo passo, tá? Você vai novamente entrar no seu perfil ali, né? Você vai clicar aqui no cantinho, vai abrir o seu perfil, vai clicar nesse canto direito aqui, ó, e vocês vão ver que o nível de segurança vai estar baixo. Léo, por que isso é importante? Senão você não saca dinheiro. Já adianta isso aqui numa vez, faz a verificação que daí você não se estressa. Dois pontos importantes: celular e autenticação de dois fatores do Google. Para o celular é bem simples, você cadastra ali, ele já vai jogar, valida o código do seu celular. E para o Google, ele vai gerar uma chave, tá? Você baixa o código. Ó, vocês podem ver aqui que eu tenho duas, a Bybit e a Max infectada. Vocês vão entender por que eu chamo ela de infectada depois. Você clicar no mais ali, joga a tua chave de segurança no Google e fechou. Passo 3, como que eu faço para depositar? Então, verificou? Maravilha. Aí você vem aqui em ativos, né? Vai estar na página inicial, você vem em ativos. Vem em depositar, tá? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui. Olha que interessante essas curvas aqui, pessoal. Você quer começar nesse mercado? Saiba que você vai precisar de estômago, tá? No geral, vai ter muita variação, vai cair dinheiro, tá? Vai demorar, ó. Olha quanto tempo eu fiquei aqui nessa lenga-lenga só caindo e olha o que acontece depois. E é sempre assim. Lenga-lenga cai, lenga-lenga cai. E essa lenga-lenga aqui, que os especialistas, né, de dar dinheiro para as baleias, acha que o mercado acabou, vai lá e vende, compra na alta, vende na queda, as baleias enchem a mão de dinheiro e só os consistentes se mantêm no mercado. Então você vem aqui em ativos, vem em depositar, depositar em reais. Aí ele vai gerar o valor que você quer, coloca o valor ali, continuar. Importante: os dados da sua conta devem corresponder a informações fornecidas durante a verificação de identidade. Não adianta você pagar o Pix com o CPF, outro CPF que você não tenha cadastrado ali. Ele vai travar a transação, ele não vai aceitar. Então, sempre faça a verificação do documento e faça o Pix no documento que você cadastrou. Vai gerar um QR Code. Aí, coisa simples, escaneia o QR Code, joga lá no Nubank, no C6, que seja, e faz o Pix normalmente. Aí, beleza, fiz o meu depósito. O que que eu faço então para converter os meus reais em
Bitcoin. Primeiro passo. Você vem aqui novamente em ativos, converter. Aí ele por padrão já vai vir o quê? O USDT e Bitcoin. O que é o USDT? O USDT é uma stablecoin. Uma stablecoin é uma moeda estável lastreada à moeda fiduciária, que no caso é o dólar. Isso aqui é um ponto interessante, pessoal. Por quê? É um jeito interessante de você comprar dólar por taxas muito menores que qualquer corretora de câmbio por aí. Então você pode fazer a conversão, né? Você clica aqui no teu pontinho para baixo, escreve ali BR, e ele já vai aparecer BRL, ó, Brazilian Real, e você converte o valor que você tem em BRL para USDT. Por quê? Porque não dá para fazer essa conversão direto para Bitcoin, somente de dólar para Bitcoin. Então você fez isso aqui, você já comprou dólar bem mais barato que qualquer caixa de câmbio, beleza? Aí você joga o valor que você quer, seleciona a moeda que você quer fazer o par, confirma e pronto. Você já tem seus primeiros bitcoins aí de uma forma simples, você só converteu e de forma tranquila. Ponto bem interessante, tá? Hoje em dia saiu uma stable chamada USDE. A USDE é uma stablecoin que está de acordo com a nova legislação dos Estados Unidos, ou seja, ela não pode ser impressa, só pode ser mintada. O que é mintada? Eu tenho que fornecer os meus dólares para que eles criem essa moeda e absorvam isso como caixa. A Bybit está dando uma PR de, na verdade está bem variável, está indo de 6 a 10%, depende do dia, para quem tem o USD no portfólio. O que isso significa? Que você tem dólar por um valor de conversão mais baixo e você ganha passivamente dólar todos os dias. Isso aqui é de apply diário, tá? Então é 10% ao ano com apply de todos os dias. Você literalmente tem uma poupança de dólar de 6 a 10% por dia. Esse não é o papo aqui, mas só para dar essa visão para vocês. Fez isso, você já tem tua conversão. Daí, como que eu faço para comprar Ethereum? Mesma coisa. Clique em converter, vai abrir direto o USDT Bitcoin, clica no ícone do Bitcoin ali, pesquisa Ethereum. Ethereum, ó, vocês podem ver que tem várias moedas no ecossistema, por aquela rede que eu expliquei para vocês. Então, cuidado para marcar a certa. É Ethereum, ETH, Ethereum, nesse símbolo preto aqui. Não vai me comprar, sei lá, esses negócios aqui, MET, STET, CMET. É Ethereum, ETH, beleza? E o que pode acontecer no final do halving? Se o Bitcoin é escasso, o que acontece no final do halving? Tá? Então a gente está passou, né, pelo quarto halving agora. E o que acontece? Em cada halving, o fornecimento de bitcoins é cortado pela metade. O que isso significa? Que ele se torna cada vez mais escasso. Então agora a gente está no quarto halving, a recompensa por bloco é de 3 bitcoins, a gente tem 164 bitcoins ao ano, tá? E 164 mil, perdão, com uma taxa de inflação anual de 83%. Ele já é menor que a meta de inflação de muitos bancos centrais. Muito menor que a do Brasil, tá? Quinto halving em 2028. Fornecimento cai pela metade, somente 82 novos blocos, novos bitcoins por ano. Taxa de inflação 0,4. E aqui, meu amigo, ele torna-se um dos ativos mais escassos do planeta, tá? Em 2028, a gente está em 25, galera. Então, reforçando o que o Elião falou, comprem, entra agora, entra no jogo agora, não espera chegar em 2028, tá? Não espera. Faz o que eu tô dizendo, por favor. Não faça o que eu digo, faça o que eu faço.
2032, sexto halving. A emissão já é menor que um único bloco minerado em 2022. 2040, oitavo halving. A nova oferta se torna praticamente um erro de arredondamento. E 2048 é o décimo halving e ele é o último halving teórico. Por quê? A taxa de inflação já chega a 0,01% e é o ponto de inflexão. A oferta nova é economicamente nula. É aqui que o Bitcoin para de gerar novas moedas e o ativo se torna extremamente escasso. Em 2048, se a gente seguir essa regra certinho, não vender e investir 100 pila por ano, 100 pila por semana, a gente teria 18 milhões de reais. Numa simulação prática, né? Pode ser que isso não aconteça, pode ser que eu seja um maluco, mas vocês pararam para ouvir esse maluco falar hoje, então acredito que vocês também são malucos. Rentabilidade de 5.800%, tá, galera? 2048. Dá para se aposentar antes dos 50, né? Acho que 18 milhões é um número aceitável para já ficar tranquilo. Comparando com o nosso CDI, você também seria milionário se você tivesse a mesma consistência de investir R$ 100 por semana, tá? Mas você seria 17 vezes mais milionário praticamente investindo em criptoativos. E agora, tá? Quais são os próximos passos? Vocês têm que estudar sobre autocustódia, galera. Sua chave e seus ativos. Para o longo prazo, é ideal você mover seus ativos de uma corretora para uma carteira pessoal, e esse é o próximo nível da soberania. E é para isso que o Bitcoin serve de verdade. Não é para você deixar o teu dinheiro lá na corretora. A corretora é um intermediário, como qualquer outro, que dá acesso a nossas pessoas para transicionar. Eu deixei esse vídeo aqui que ele explica exatamente o processo que eu faço na Max para sumir com o meu dinheiro, tá? Eu achei melhor eu não abordar esse tema porque vai que a receita me caça. Então, esse cara aqui vai explicar muito bem como é que faz isso. É um vídeo extremamente interessante. Eu vou deixar ele na apresentação para vocês. Mas, tem mais de 10 mil reais em Bitcoin? Pensa em autocustódia, galera. Não deixe isso na corretora, não. Começa a assumir com isso aí. Seu dinheiro, seus ativos, suas chaves. Ninguém precisa saber. Mantém isso embaixo do colchão. Só não vai me perder a chave, pelo amor de Deus. Daí é complicado também. Pessoal, é isso que eu tinha programado para hoje, tá? Então, obrigado pela presença de vocês. Esses são os primeiros passos aqui da Revolução Digital. Foi uma aula bem introdutória mesmo. Queria trazer bem do básico aqui, o que que é, para que que serve. E já dar os primeiros passos para vocês. E eu abro aí para a gente trocar uma ideia. O que que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Muito boa aula, Tomás. Eu tenho que vazar aqui. Valeu, tamo junto, valeu. Valeu, meu querido. Pô, Léo, top demais a aula, cara. Mano, eu separei alguns tópicos aqui, cara, que eu fiquei um pouco de dúvida, assim, e acho que você podia me esclarecer um pouco melhor. É, tipo assim, você falou que o Bitcoin, ele é finito, certo? Então, no caso, você ainda explicou que é liberadas certas unidades por ano, tudo. Cara, eu fico pensando assim, se os caras estão dando tudo que tem de ouro, a Rússia inteira, os caras farmando Bitcoin, como é que isso aí não vai chegar num ponto que vai acabar, assim, né? Que, tipo, simplesmente não vai ter como continuar com isso, né? Por exemplo, se comprassem tudo, assim, isso aí não ia travar durante um ano ou eles iam continuar liberando mais? Sempre vai existir quem quer comprar e quem quer vender, André. É praticamente impossível, não existem baleias grandes o suficientes para travar o mercado. Literalmente, se o Satoshi Nakamoto vendesse todos os bitcoins deles, que ele é o maior detentor de todos, tá? Ele tem mais de 200 mil bitcoins, salvo engano. Isso não afetaria nem o preço do mercado, tá? Porque é uma quantia ínfima. Então é tão descentralizado, de fato, que precisa de um movimento
escabroso, ou seja, sei lá, todos os países se unirem para, não sei, tentar comprar todos os bitcoins, tentar vender isso de uma forma que gere liquidez, e isso também não faz sentido. Pensa comigo, por que que o Satoshi Nakamoto ia vender todos os bitcoins de uma vez, se isso iria gradualmente abaixar o preço e ele venderia os últimos bitcoins por preço baixo? Isso não faz sentido, né? Então, respondendo tua dúvida, o fornecimento de Bitcoin é mais do que o suficiente para suprir a demanda de mercado e o preço do Bitcoin vai fazer com que as pessoas que têm poder aquisitivo só consigam comprar frações menores de Bitcoin. Então você não consegue comprar Bitcoin suficiente para acabar com a oferta dele. Porque quanto mais Bitcoin compra, mais o preço dele sobe e menos menor é a fração que você consegue comprar. Então é praticamente impossível chegar num estágio onde todos têm Bitcoin e ninguém quer vender mais, porque sempre vai ter os especuladores. Ah, entendi, mano. E outra dúvida que eu anotei aqui você falou que a Binance está falando para o governo, antes não tinha isso, né? Mas e por que que eles estão fazendo isso? Qual que é o motivo dessa corretora em específica fazer isso e as outras não? E assim, com relação a essas corretoras que você mostrou hoje, eu nunca nem ouvi falar. E como é que eu posso saber se é algo seguro? Porque, igual você falou, é algo que você vai manter na carteira daqui 10, 20 anos e como é que eu vou poder confiar que sempre mantendo na mesma carteira, né, no caso, porque existem situações de golpes, por exemplo, que corretoras fecham, que carteiras fecham, então é que eu só falo isso porque a única que eu conheci assim grande é a Binance, né? Aí como você recomendou também, claro que eu não acho certo também eles falarem para o governo e tudo, eu queria saber mais dessas outras e também com relação às taxas, né, que eu sei que as corretoras cobram. Existem corretoras que cobram mais barato ou é uma taxa meio universal, assim? Boa dúvida, né? Vamos até voltar lá no slide. Aqui, né? Isso aqui é um indicador de Trust Score e basicamente ele vai avaliar a integridade financeira, o capital que aquela corretora tem e a transparência que ela tem também. Por que que a Binance fornece dados para o governo? Porque o governo trucou a Binance, tá? Eles são muito grandes e eles começaram a fazer barulho, então o nosso governo articulou uma ação para que a Binance fornecesse os dados de transações de determinadas pessoas. Pode não ser de todas, mas isso não é muito explícito, tá? Eles só afirmaram: agora nós fornecemos dados de transações para o governo brasileiro. E é isso, não tem muita explicação. Eu acredito que é por causa do volume, que ela é de longe a maior de todas, né? E tem muita mutreta com o nosso governo também, cara. Por que que a Bybit ou a Max, por exemplo, não fazem isso? Primeiro ponto, a Bybit, ela não opera em território nacional e não chegou nesse ponto de fazer barulho para o governo achar relevante. Pode ser que um momento chegue, pode ser, mas esse momento ainda está longe, levando em consideração que a Binance começou a fazer isso com mais ou menos 15 bilhões de capital. Tá? Então a gente tem uma margem boa para fazer isso. A Max, ela simplesmente não tem KYC. Ela não precisa de verificação de identidade. Você precisa validar o seu endereço de e-mail. Então por isso que ela é interessante no sentido de descentralização de dinheiro. Ela talvez não seja a que tenha a melhor segurança do mundo antifraude, né? Mas ela serve para isso. Eu uso as duas e é o que eu uso, né? Não posso recomendar nada para vocês, mas é o que eu uso. Eu já usei a OKX, eu já usei a Coinbase, eu já usei a Binance, tá? E com relação às taxas, a Bybit é menor, eles cobram muito pouco pelas transações, a Binance é a mais alta, cara, é bizarro assim. Eles cobram
muito, principalmente por operações com futuros. Então, quero operar alavancado, quero fazer operações de mercado futuro, né? Abrir short e tal. A Binance come muito dinheiro. A Bybit é bem mais atrativa nesse sentido. Tem a Crypto.com também, que ela não apareceu aqui, mas é aquela que patrocina o UFC. Ela é a oitava, tá? Então, às vezes, nem tudo aquilo que é a mais famosa, né? É a mais interessante ali no sentido de taxa e confiança. Não, Ah, não é entendi, padrão. Léo, top. As corretoras escolhem as taxas, tá? Entendi, mano. E quando você coloca os cripto na Max ali, você move depois para tua conta do banco ou você deixa lá mesmo? No momento eu não movo nada pro meu banco, tá? Entendi. Mas ele explica certinho ali no vídeo. Mas basicamente eu jogo da Bybit pra Max. Da Max eu jogo pra outra conta na Max. E daí da Max, da outra conta que é fantasma, eu jogo pra uma Cold Wallet. E na Cold Wallet fica, na Cold Wallet é irrastreável. Com relação à segurança, pensando em longo prazo, sempre Cold Wallet. Não deixar dinheiro em corretora. Corretora é para operacionalizar, comprar e transacionar. Guardar, Cold Wallet. Precisa ser uma física? Não precisa. Tem MetaMask, tem Phantom Mask, tem diversas aí. Eu conheço essas duas, tá? Que são aplicativos mesmo, MetaMask. E a MetaMask que eu uso, ela é até interessante para comprar NFT também. Entendi, Léo. Obrigado, mano. Top demais a aula, cara. Uau. E aí, pessoal? Mais pontos? E aí, Tomás, quero agradecer aí por você disponibilizar seu tempo para passar um conteúdo bem rico para a gente. Eu entrei no mercado aí graças a você e se eu tenho uma dica para a galera é estudar, família. O Tomás, ele estudou, por isso que ele passou esse conhecimento para a gente, mas a gente tem que criar, não dá para alugar o pensamento alheio, a gente tem que ter a nossa opinião. E quanto mais você estudar, mais você vai ter retorno e vai ficar com menos medo, como o Tomás falou, né? O conhecimento tira o medo da gente. Eu entrei, eu levei ferro, quase minha mulher brigou comigo. Ah, você comprou uma moedinha, né? Mas depois, como eu estava estudando, eu mantive e o longo prazo me recompensou. Valeu aí, família. Deus abençoe. Você me permite, Abner, até exemplificar o caso? Pode falar, mano. Eu falei rapidão aqui que eu não quero tomar tempo de vocês aí, né? Não, fica tranquilo. O Abner, ele se entusiasmou, que foi muito bacana, e acabou entrando com muito dinheiro de uma vez. Ele não aplicou o DCA, né, da primeira vez. E foi no momento que chegou a primeira queda, que foi no início desse ano. Hoje já tá com o dinheiro no bolso, né, Abner? Já conseguiu reestruturar, mas por ele não ter separado semanalmente ali, ele sentiu muito. E a gente sente, cara. Eu já senti isso várias vezes também. De entrar e tomar um ferro ali, e querer vender e achar que não vai funcionar. Então, quebra em semanas, estômago forte, caiu, é pra Família. comemorar. Compra. Ó, eu juntei dinheiro por 4 anos para sair do país e vi que lá fora também tá ruim, que nem tá aqui no Brasil. E acabei decidindo investir minha grana. Só que, como o Léo falou, eu não fiz DCA e o impacto foi muito maior. O dinheiro que eu juntei por 4 anos derreteu mais de 50%. Só que como eu estudei e eu entrei no game sabendo disso, eu mantive. E é isso, família. É longo prazo e estudar, porque quando você estuda, você foca no fundamento da parada, você não foca na grana, né? Até porque o Bitcoin não é o dia. As pessoas, eu trabalho com um atendimento ao público e eles falam, pô, Abner, quando que eu vou pagar o corte de cabelo com Bitcoin? Eu falo,
tua família já pagou o corte de cabelo com ouro, não é para isso, é outra funcionalidade. E vocês só têm essa virada de chave, essa expansão de nível de consciência quando você estuda parado. Então, família, assim como o Tomás, assim como eu, vamos estudar e impactar de forma positiva a vida de quem a gente gosta. Boa, isso aí, doutor. Muito obrigado pela contribuição. Tamo junto demais. Eu vou nessa aí, família. Valeu, Deus abençoe. Vamos continuar o papo lá na comunidade, se abrir lá. Fechou? Tamo junto. Valeu. É nóis. Deus abençoe. Aí. Isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar aí por hoje. Obrigado de verdade pela presença de vocês. Tinha mais gente no grupo, só os de verdade conseguiram comparecer. Fico muito contente com vocês que ficaram até o final. Valeu demais, Léo. Prejuízo é de quem não vê, Tomás. É. Hein, Léo, qual que vai ser a frequência dos encontros aí? Vai ser uma vez por semana? Você quer aumentar isso? Como que vai ser? Tô pensando o que eu vou fazer, tá, André? Tem bastante coisa para falar sobre o assunto. Eu gostaria de fazer pelo menos um encontro desse a cada 2 semanas e manter uma frequência de temas importantes ali no grupo. Beleza, cara. Eu achei que ia ser pelo menos uma vez por semana, mas vamos indo conforme vai mesmo. Quem sabe? Se eu começar a gerar uma rendinha disso também, né? É, lógico, tem que ser, pô. Valeu aí, viu, Tomás? Tamo junto, cara. Valeu, pessoal. Valeu, Abraço Léo. pra tiver- vocês. É, mano. É nóis. Um abraço. Tamo junto.